Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso estudo textual da semana. Hoje estamos em Hebreus capítulo 9, começando no versículo 15, onde vamos observar algumas coisas sobre o Novo Testamento e como essa nova aliança de Jesus entrou em vigor. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 819 e uma nova pergunta, para continuar incentivando o estudo das Escrituras. A nova aliança, o Novo Testamento, trouxe bênçãos, trouxe a redenção, a herança como filhos de Deus e acesso ao Pai, acesso a Deus. Esta aliança, ou testamento, entrou em vigor com a morte do testador, Jesus. E é isso que nós vamos ver enfatizado em Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao 17. Vamos começar com a leitura desse texto. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Baseado nesses 3 versículos, vamos fazer algumas perguntas para compreender melhor os pontos principais apresentados aqui. A primeira pergunta: Cristo é o mediador por qual razão? Considerando o contexto anterior. Diz no versículo 15, por isso mesmo, por essa razão, ele é o mediador da nova aliança. O trecho anterior falou do sacrifício eficaz que ele ofereceu quando entrou no Santo dos Santos Celestial, onde ele permanece como nosso intercessor. Então, por esse motivo, por essa razão, por ele ter levado o sacrifício perfeito e eficaz, ele se tornou mediador da nova aliança. Eu acabei de dar a resposta à próxima pergunta. Ele é o mediador do quê? Diz, versículo 15, mediador da nova aliança. No texto aqui, o autor frisa a qualidade superior dessa nova aliança. Não é só que Jesus introduziu algumas regras diferentes, mas que essa nova aliança tem um caráter superior à aliança do Antigo Testamento. Então, justamente nessa superioridade, o que a nova aliança oferece aos chamados? Diz ainda no versículo 15 que os chamados recebam a promessa da herança eterna. Com essa linguagem de herança, o autor introduz aqui um sentido mais específico da ideia de testamento. A aliança dada no Monte Sinai incluía promessas condicionadas na obra que Jesus faria. Ele completou a obra e deixou seu testamento para os herdeiros. Então não estamos tratando aqui apenas de lei, mas aliança ou testamento no sentido de deixar algo de valor para os herdeiros. A próxima pergunta ainda se baseia no versículo 15. Qual morte trouxe remissão de transgressões cometidas sob a primeira aliança? Ele diz no versículo 15 que eles recebem a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Aqui ele introduz uma ideia bem importante e interessante. O contexto claramente mostra a ineficácia dos sacrifícios de animais. E também, nos sacrifícios de animais, foram feitos, no plural, muitos sacrifícios de animais. Mas aqui ele fala de uma morte para a remissão dos pecados ou transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. A única morte que pode trazer remissão é o sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus tem um valor de perdão para os pecados cometidos antes, no Antigo Testamento. Eu quero ilustrar essa ideia com algumas transações financeiras que nós utilizamos nos dias modernos. Pensando sobre a diferença entre pagamento por meio de promessa, seja usando cartão de crédito ou um cheque pré-datado para quem tem idade suficiente para saber o que é,
Em contraste com um pagamento feito no ato, à vista, com dinheiro, ou no Pix, que manda dinheiro diretamente para a conta da outra pessoa na hora. Então, pensando nisso, a diferença entre pagamento por meio de promessa ou no ato, vamos ver como que isso funciona e aplicar isso para compreender a ideia aqui. Quando é feito por promessa, está dizendo que vai ter dinheiro na conta na data do vencimento. Se for cheque predatado, por exemplo, faz o cheque, a pessoa deposita o cheque só naquela data posterior, e até aquele momento, quem escreveu o cheque precisa ter dinheiro na conta para cobrir o valor. A mesma coisa quando se trata de cartão de crédito. Passa cartão, faz a compra, vai receber fatura e vai ter que pagar até uma certa data, talvez um mês depois da compra em si. Mas precisa ter dinheiro na conta quando chegar a data do vencimento. Diferente de um pagamento ou compra à vista, onde paga em dinheiro, ou dá um cheque do dia, ou usa um Pix para fazer uma transferência. Nesse caso, o dinheiro já está na conta. E assim, a dívida é completamente quitada na hora, porque já está dando o dinheiro na hora. Usando esta ilustração, vamos pensar sobre o que aconteceu com pecados no Antigo Testamento, em contraste com o que acontece hoje. No Antigo Testamento, os sacrifícios foram feitos olhando para frente, para o sangue que seria derramado. Pode pensar no sentido do sangue ser depositado na conta futuramente. Então, sacrificavam animais, sabendo que no futuro teria esse sacrifício eficaz de Cristo. Em contraste com nossa circunstância hoje, porque nós hoje recebemos a salvação por causa do sangue que já foi derramado. Quando demonstramos a fé no arrependimento e no batismo, nós já recebemos o benefício do sangue que já foi derramado. Então, para eles, foi como cartão de crédito ou cheque predatado. Para nós, é como se fosse um Pix ou um pagamento em dinheiro. O sangue já está na conta. E assim, nós recebemos o perdão imediatamente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de testamento ou aliança. As palavras destacadas aqui, aliança, 2 vezes no versículo 15, e testamento no versículo 16 e 17, vêm da mesma palavra original. E muitas vezes, quando pensamos que é uma só palavra no original, deve ser uma só palavra na tradução. E assim eu pergunto se é correto traduzir com palavras diferentes. Eu não sou perito na tradução de textos bíblicos, mas eu entendo e admiro muito o trabalho feito por esses tradutores. E o fato é que, às vezes, uma palavra no idioma original tem 2 ou mais sentidos na língua de destino, no idioma de destino, na tradução. E no caso aqui, a palavra traduzida aliança tem mais de um sentido. E assim, eu acredito que os tradutores fizeram bem nisso. Porque quando se trata de aliança, a ideia de um pacto é diferente para nós de um testamento ou disposição. Assim, o autor passa de um sentido para o outro e usa a tradução diferente por esse motivo. Ele descreve o Antigo Testamento como aliança e o Novo Testamento traz a ideia de herança e assim é descrito como testamento. E mais um pouquinho sobre testamento, que nós vamos observar ainda nas próximas perguntas. Porque aqui nós chegamos num ponto muito diferente entre o Antigo Testamento ou aliança e a nova aliança ou testamento de Cristo. O que Jesus teve que fazer para seu testamento entrar em vigor. E aqui no versículo 16 ele diz, no caso de testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. E que o testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. E o ponto aqui é uma diferença importante, porque no Antigo Testamento, ou na aliança dada por meio de Moisés, houve sacrifício de animais, mas os animais não fizeram
aliança, não deixaram herança, mas no Novo Testamento, o testador, Jesus, morreu para deixar herança para nós. E assim, não somente realizou a obra do Novo Testamento, mas completou a obra da primeira aliança, oferecendo, de fato, perdão pelos pecados cometidos sob a primeira aliança. Que texto rico que estamos vendo aqui. E só para resumir os pontos principais desses versículos de 15 a 17. Por meio da sua morte sacrificial, Jesus se tornou mediador da nova aliança. Ele trouxe remissão dos pecados do passado, do presente e até do futuro. E Jesus confirmou seu testamento. Agora, esse Novo Testamento tem força de lei, como diz o texto aqui. E nós devemos respeitar como a lei do Senhor para a nossa vida. Mas é pelo Novo Testamento que nós podemos nos tornar herdeiros de Deus. Você acertou a pergunta 819, verdadeiro ou falso? Após o pecado, o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Essa afirmação é verdadeira. Conforme encontramos em Gênesis 3, versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. E assim houve um sacrifício, derramamento de sangue de um animal para cobrir a vergonha que veio em consequência do pecado de Adão e Eva. Pergunta 820. Quando Moisés perguntou pelo nome de Deus, qual foi a resposta dada por ele? Alternativas. A. Santo é o meu nome. B. Eu sou o Deus de Abraão. C. Eu sou o que sou. Ou D. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O sacrifício de Jesus foi necessário para oferecer para nós perdão dos nossos pecados. E pelo sacrifício, Jesus, como testador, morreu e deixou para nós a herança da comunhão com Deus, a herança da adoção de filhos, a herança da vida eterna, na presença do nosso Senhor. Graças a Deus pelo sacrifício eficaz de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.